Bom dia! Como você está hoje? Preparado para mais uma conquista? Preparado para vestir a roupa da fé? A base do seu milagre, a base da sua história e viver o que Deus tem para você? Se prepara, querido. Todas as vezes que nós nos esforçamos, Deus nos honra. Deus não quer filhos preguiçosos ou desobedientes, mas Ele se agrada em quem se esforça em estar na presença dEle e fazer a sua vontade. Hoje o Senhor te convida a exercitar a tua fé. Durante todo o mês de setembro eu vou estar falando de multiplicação. Deus há de multiplicar em todas as áreas das nossas vidas. Essa campanha, aonde eu vou subir o monte lá em Israel para orar por você. Eu vou levar os teus pedidos no Muro das Lamentações. Eu vou estar ali em vários lugares da Terra Santa clamando por você. Eu tenho orgulho em dizer para ti que o teu Deus faz coisas impossíveis acontecer. Por isso se prepare. Esse mês vai ter multiplicação na sua vida, na sua saúde, na sua felicidade, na sua finança, em todas as áreas. Deus vai te honrar. Hoje é segunda-feira, 4 de setembro de 2023. Eu sou a Bispa Virgínia Arruda e eu trago para você a palavra do dia. Nós vamos passar o mês inteiro falando de multiplicação, de providência, de resposta, de porta aberta. Por isso eu quero que você agora, se você puder, abra suas mãos e declare comigo: Senhor, eu estou aqui. Não tenho muita coisa a ser multiplicado, mas o que tenho te entrego, o que tenho te dou. Prospera a minha vida, multiplica tudo que eu tenho e que o teu nome seja exaltado. Eu me coloco à tua disposição para viver o que o Senhor tem para a minha vida. Abra sua Bíblia comigo no livro de Mateus, capítulo 14, verso 13 em diante, diz assim: Jesus, ouvindo isso, retirou-se dali num barco para um lugar deserto à parte. Ao saberem disso, as multidões vieram das cidades seguindo-o por terra. Ao desembarcar, Jesus viu uma grande multidão e compadeceu-se dela e curou os seus enfermos. Ao cair da tarde, os discípulos se aproximaram de Jesus e disseram: Este lugar é deserto e já é tarde. Mande as multidões embora, para que, indo pelas aldeias, comprem para si o que comer. Jesus, porém, lhes disse: Não precisam ir embora. Deem vocês mesmos de comer a eles. Mas eles responderam: Não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Então Jesus disse: Tragam esses pães e peixes aqui para mim. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, pegando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos para o céu, os abençoou. Depois, tendo partido os pães, deu-os aos seus discípulos, e estes deram às multidões. Todos comeram e se fartaram, e ainda recolheram 12 cestos cheios dos pedaços que sobraram. E os que comeram eram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Sabe, eu acho interessante quando Mateus relata essa história. E ele diz que Jesus pegou um barco para ir para um lugar deserto. Mas quando as pessoas descobriram que Jesus estava indo, elas começam a correr a pé para encontrar Jesus.
Elas chegam primeiro do que Jesus. Sabe o que eu entendo aqui? Muitas vezes a gente coloca empecilhos para receber algo de Deus. Querido, veja que as pessoas daquela época, quando elas ouviam dizer que Jesus estava em algum lugar, elas corriam. Elas não queriam saber o que elas precisavam fazer. Elas simplesmente se movimentavam para receber um milagre. Hoje, a gente fala com tanta simplicidade de um dos milagres mais significativos do ministério de Jesus. Ele multiplica a comida, ele multiplica pão e peixe. Ele está dizendo que para ele nada é impossível, que ele pode fazer o homem e a mulher que não tem nada ter tudo o que precisar. E eu me lembro da palavra que fala de Eliseu multiplicando o azeite da viúva. Eliseu, ele vai chegar em Sarepta e ele pergunta: o que é que tu tem em casa? E a mulher diz: eu não tenho nada além de uma botija de azeite. Jesus muitas vezes pergunta para nós: o que é que você tem em casa? E a gente não sabe responder. Ou a gente diz que não tem nada, mas você sempre tem um pouquinho, que se você consagrar ao Senhor, Deus vai prosperar na tua vida. Esse milagre, ele demonstra o poder divino de Jesus e nos ensina as lições sobre generosidade, fé e a importância da nossa confiança em Deus nas situações mais desafiadoras. Observe que Jesus, ele vai para um lugar distante, ou seja, as pessoas precisaram andar para chegar até ali, se movimentar. As pessoas estavam ouvindo a pregação dele. E aí, Jesus olha para os discípulos e fala: o lugar aqui é longe de tudo. Está tarde. As pessoas precisam comer. E agora? Jesus estava desafiando a fé dos discípulos, assim como ele desafia a minha e a tua fé essa manhã. Ele está dizendo: já é tarde. O milagre não aconteceu. A resposta não veio. E agora? Diga comigo aí: e agora? E eu quero te dizer que agora você começa a usar a sua fé e o poder de Deus começa a se manifestar na sua vida. O milagre começa quando Jesus tem compaixão de ver aquela multidão com fome. Ele tinha acabado de receber a notícia da morte de João Batista, mas a compaixão do Senhor impulsionou a curar os doentes daquela multidão que o seguia. Sabe, quanto eu aprendo com Jesus. Quando os discípulos falam: mestre, o que a gente vai dar para eles comerem? Jesus fala: isso é problema de vocês. Alimentem-os vocês mesmos. Você pode estar orando essa hora dizendo: Jesus, como é que eu vou fazer aquela prova? Jesus, como é que eu vou pedir perdão àquela pessoa? Jesus, como é que eu vou quitar isso aqui? Jesus está dizendo: faça você mesmo, use a sua fé. Os discípulos de Jesus, eles ao perceberem que a multidão estava faminta e não tinha comida, eles sugerem que Jesus mande o povo embora, para que eles pudessem se alimentar. Mas Jesus testou a fé deles quando ele diz: alimente essa multidão você mesmo. Isso leva os discípulos a uma situação impossível. Mas repita comigo agora, se você está entendendo, diga assim: o meu Deus é o Deus do impossível. Ao mesmo tempo que Jesus desafia a fé deles, Jesus também os convida a confiar em Deus. Olha só, os recursos ali dos discípulos eram limitados.
Mas o maior recurso que havia naquele lugar era o recurso que estava na mão de Jesus, o poder da multiplicação em Deus. Os discípulos tinham 5 pães e 2 peixes. Era insuficiente para alimentar todo aquele povo, milhares de pessoas. Mas isso traz à nossa memória quantas vezes nos sentimos impotentes diante dos desafios. Parece que a gente não vai superar. Parece que não vai dar certo. Parece que a gente não vai conseguir. Mas escuta só. Jesus tomou os 5 pães e 2 peixes. Ele abençoou e começou a distribuí-los em meio à multidão. Foi um milagre. Os alimentos se multiplicaram de tal forma que todos comeram até saciar. E ainda sobrou 12 cestos. Escuta o que eu vou te dizer. Quando Jesus abençoa a nossa vida, quando Jesus multiplica, a gente come, se alimenta e ainda sobra. Você está preparado? Vai haver uma multiplicação tão grande na tua vida que você vai se alimentar e ainda vai sobrar. Eu quero te dizer que nós aprendemos aqui a confiar em Deus. O milagre da multiplicação nos ensina que mesmo quando nossos recursos são poucos, a gente pode confiar que Deus suprirá as nossas necessidades. Também aprendemos a sermos generosos. Jesus mostra generosidade ao cuidar daquelas pessoas. Nós devemos seguir o seu exemplo, sendo generosos uns com os outros, compartilhando o que temos. Não importa o quão pequeno pareça, mas uma coisa que a gente aprende, a minha fé, a sua fé, precisa estar sempre em ação. Os discípulos foram testados, mas eles seguiram a orientação de Jesus e eles viram o milagre acontecer. A gente deve agir com fé e obediência, mesmo quando tudo parece impossível. Esse milagre é mais do que um simples acontecimento. É uma história de generosidade, compaixão, fé, confiança em Deus. Se você estiver disposto a enfrentar os seus próprios desafios, as situações impossíveis da vida, embaixo da promessa de Deus para você, você viverá uma grande multiplicação começando pela sua fé. Porque se você não tiver fé, você não vai sobreviver. Mas se você tiver, você vai ser generoso e você vai ter fé em ação, sabendo que Deus sempre cuidará de nós. Não importa quão limitados nós sejamos, ou quão poucos sejam os nossos recursos, estende a tua mão. Deus traz multiplicação para a sua mão. Deus move os céus. Deus abre as comportas celestiais e faz o nosso milagre acontecer. Pai, essa manhã, mais uma semana começa. Eu quero declarar multiplicação nessa vida, multiplicação nesse celeiro, multiplicação de paz, multiplicação de amor, multiplicação de saúde. Que os teus filhos vivam o extraordinário para as suas vidas. Eu os abençoo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre você e te dê a paz. Amanhã, se o Senhor deixar, eu volto na palavra do dia.